Graça e paz. Eu sou o pastor Diogo Gonçalves, da comunidade Atitude Church Vale Verde. Estamos no nosso quarto dia do nosso devocional Como Conhecer Jesus. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante: como ouvir a voz de Jesus. Você sabia que o Senhor ainda fala? Você sabia que de repente Ele está falando com você agora? E por que de repente não estamos ouvindo? Hoje o convite ele é muito simples, mas muito profundo. Aprenda a ouvir a voz dele. E qual é a base para essa conversa que nós vamos ter hoje? No livro de João, no capítulo 10, no versículo 27, a palavra do Senhor ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso Jesus falando. Então, Jesus ele fala conosco. E nesse mesmo texto ele diz assim: eu as conheço e elas me seguem. Então, uma das características de ouvir a voz de Deus é conhecê-lo e segui-lo. A verdade é que Jesus ele fala, e ele fala ainda hoje, mas a pergunta mais importante é: você tem escutado Jesus falar com você? Não é que Deus ele esteja em silêncio. Embora Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados, que encobrem a mão de Deus e fazem com que os seus ouvidos não escutem a nossa oração, mas Deus não está em silêncio. Mas muitas vezes nós estamos preocupados demais, atordoados demais para ouvir. Muitas distrações, muitos barulhos, muitas notificações, muitas tarefas, muitas preocupações. E a voz de Jesus ela não grita, a voz de Jesus ela não vai disputar espaço, mas ela sussurra e ela se revela no silêncio, no secreto, no seu íntimo. A voz de Jesus, ela nem sempre ela vai ser audível. Às vezes ela é uma voz que vem no nosso íntimo e é uma voz muito silenciosa, muito tranquila, que traz uma paz, mas ela é uma voz inconfundível. Ela sempre nos traz paz, ela sempre nos traz clareza, ela sempre nos aponta a direção. Ela está sempre nos exortando, nos consolando, nos animando, nos trazendo vida. E sabe como é que você pode começar a ouvir essa voz com clareza? Silenciando por dentro, desligando o mundo e sintonizando no céu. Se nós fôssemos falar numa linguagem mais contemporânea, nos conectando no Wi-Fi do céu. Nós precisamos estar na internet do céu, treinando o nosso ouvido com a palavra espiritual, na oração, na quietude, na tranquilidade. Eu gosto muito de fazer os meus devocionais, o meu tempo com o Senhor sempre pela manhã. É o tempo que eu estou mais tranquilo, mais calmo, e eu tenho sempre mais clareza. E a Bíblia ela nos leva a esse lugar de fechar a porta e ir para comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus ela vai ser o norte para nós fazermos isso. Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece o som da sua presença no seu espírito. Hoje nós vamos tirar 5 minutos, apenas 5 minutos do nosso tempo para fazermos algo para o Senhor. Você vai ficar no seu cantinho, em um lugar onde só esteja você e Deus, em um silêncio total. Você não vai falar nada durante 5 minutos. Eu sei que para muita gente isso é muito difícil. Você não vai pedir nada nesses 5 minutos. Você pode colocar um fundo de oração ou uma música que fale de Jesus bem tranquila. E nesses 5 minutos você vai ficar em silêncio. Mas antes de você começar esses 5 minutos, você vai falar assim: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Abre os meus ouvidos espirituais, que todo ruído perca a força
e o som do teu amor, que o som do céu me alcance. Amém. E você vai fazer essa oração e você vai ficar esses 5 minutos só esperando o que o Senhor ele vai trazer ao seu coração. Ele fala. Ele vai te dar uma direção para essa preocupação que está te incomodando, para essa tristeza, ele vai te mostrar a raiz dela. E quando ele fala, pode ter certeza, tudo muda. Tudo muda. E eu tenho certeza que o Senhor, se você está assistindo esse devocional, é porque Ele quer te alcançar, Ele quer fazer você viver um novo ciclo. Por isso, se posicione nesse lugar de filho, nesse lugar de ficar no secreto, porque o Senhor ele tem coisas extraordinárias para você, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe, tenha um dia extraordinário, em nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo devocional.